Fala pessoal, sou o Gomes. Hoje vamos relembrar o GP do México de 2019. Um fim de semana onde a Mercedes não foi muito boa, sendo a terceira força, atrás de Red Bull e Ferrari. E com um quali bem polêmico e uma corrida bem doida. Mas se espera, deixa o like e vamos para o vídeo. Em 2019 foi uma temporada com a dominância da Mercedes no auge, vencendo 12 etapas até o México. O Lewis venceu 9 vezes e o Bottas apenas 3. Ele venceu a etapa antes do México, que foi no Japão. Então na tabela antes do México tinha o Hamilton liderando, com vantagem de 64 pontos sobre o Bottas, que era o segundo. O Charles era o terceiro. Max e Vettel estavam empatados na briga pela P4. E com o Hamilton liderando com sobras, vamos para o México. No primeiro treino livre, já tínhamos o Stroll no muro e danificando bem o carro. E o Max ficava maluco por causa do trânsito. E Max, Giovinazzi e o Vettel fritavam o pneu. Nesse treino, Sir Lewis Hamilton foi mais rápido, com tempo de 1:17.3. E depois, no TL2, o Albon perdeu o carro e foi direto para o muro. E com isso, danificou a suspensão, que o Leclerc rodava. Giovinazzi e Ricardo fritavam o pneu e o Bottas rodava. E para fechar, o Leclerc rodou de novo, mas ficou tudo bem. E o Vettel foi mais rápido, com 16.6. Agora no sábado, para o terceiro e último treino livre, tínhamos uma chuvinha, apenas para molhar a pista. E o Max ficava revoltado de novo com o trânsito. E o mais rápido foi o Monegasco da Ferrari, com 16.1. Após os treinos, vamos diretamente para o quali. O céu tinha um sol, mas então o Q1 começava. Quando faltavam 10 minutos, o Vettel fez um 16.8 e foi a primeira posição. Logo depois foi o Albon. O Leclerc cruzou a linha e era o segundo. O Bottas foi o quarto. O Hamilton pulou para segundo. Quando faltavam 8 minutos, o Max encostou 2 roxo. Quando cruzou a linha, ele marcou o melhor tempo com um 15.9 e fazia um 2 para Red Bull. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Stroll, Grosjean, Magnussen, Russell e o Kubica. E depois, nenhum dos 5 fizeram volta suficiente para sair da eliminação. Então, Stroll, Magnussen, Grosjean, Russell e Kubica estavam eliminados. E depois de 5 minutos, o Q2 começava. As Red Bulls, as Ferraris e as Mercedes saíram de médio. E quando faltavam 11 minutos, o Hamilton cruzou a linha e fez um 16.4 e era o primeiro. Logo depois, o Vettel foi o melhor e assumiu a ponta. O Leclerc era o segundo, o Albon o quarto e o Max marcava o segundo melhor tempo, a 2 décimos atrás do Vettel. E quando faltavam 5 minutos, estariam fora Sainz, Giovinazzi, Raikkonen, Gasly e o Kvyat. E depois, com o tempo já cerrado, o Ricardo saía e era o nono, o Gasly pulava para o oitavo, o Kvyat também era o P8. Então, eliminava o Ricardo, o Norris melhorava e agora era o sexto. O Pérez, o dono da casa, melhorava, mas ficava em 11º. Enquanto na frente, o Bottas era o primeiro, mas o Hamilton era melhor e fazia um 15.1 para ser o primeiro do Q2 e ficaram pelo caminho Pérez, Hülkenberg, Ricardo, Raikkonen e Giovinazzi. E depois de quase 5 minutos, o Q3 começava. Quando faltavam 7 minutos, o Bottas encostou 2 roxo. Quando cruzou a linha, ele era o primeiro. Logo depois, o Hamilton foi melhor, mas o Vettel foi melhor ainda, tomando a P1. O Albon foi o terceiro e o Max fez o 14.9 para colocar um décimo em cima do Vettel. Logo depois, o Leclerc assumia a segunda posição. Quando faltavam poucos segundos, o Leclerc abriu a sua volta. Mas chegando na área do estádio, o Leclerc errou e escapou da pista. E por isso, quando cruzou a linha, ele ficou onde estava. Logo depois, o Bottas perdeu o carro e batia forte. O Hamilton melhorava, pois tínhamos bandeira amarela única. Logo depois, o Vettel tirou o pé, mas o Verstappen melhorou para um 14.7 para cravar de vez a pole position, a terceira na carreira. O Leclerc era o segundo e o Vettel o terceiro. Mas o quali não acabou aqui. Caraca, meu irmão! Agora sei aqui. Já grava mesmo. A FIA viu a onboard do Verstappen e viu que ele melhorou no último setor e que estava sob bandeira amarela dupla, pois pode melhorar se tiver uma única bandeira. E isso não aconteceu, pois tínhamos duas. E por isso, Max Verstappen era punido. E por isso, Charles Leclerc assumia a pole position. Após essa punição, vamos para o grid. Leclerc na pole,
Vettel logo atrás, fila só Ferrari, Hamilton terceiro, Verstappen em quarto após a punição, Albon Bottas, Norris e Sainz, fila só McLaren, Kvyat e Gasly fechavam o top 10. Após isso, vamos para o domingo. Após a volta de formação, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Leclerc largou bem, o Hamilton tentava ir por fora, mas Vettel fechava a porta. Então Max ia para cima. Leclerc e Vettel ficavam roda a roda, mas o Leclerc mergulhava e reassumia a primeira posição. Na curva 2, Hamilton e Max se tocavam e por isso os dois saíam e cortavam a pista. Com isso, Max e Hamilton perdiam posições. Na curva seguinte, o Sainz batalhava contra o Hamilton. Mais à frente era o Norris contra o Bottas. E o Max era o oitavo. E quando chegamos na área do estádio, tínhamos o Virtual Safety Car. E na volta 3, já tínhamos a bandeira verde. E na volta 4, o Max abria asa para passar o Norris para ser o quarto colocado. No estádio, Max mergulhava, tocava, mas passava o Bottas para ser o sétimo. Mas depois, na reta seguinte, o Bottas abria asa e repassava o holandês. Logo depois, o Verstappen tinha esse pneu furado e por isso o Mini Max caía lá para trás, ou melhor, para o último. E quando lá na frente, o Bottas mergulhava e passava o Norris para ser o sexto. Na volta 13, o Norris era o primeiro a parar. Ele parou, mas o pneu dianteiro esquerdo não foi bem colocado. E por isso, o Lando logo parou. E praticamente já era fim de prova para o Norris. E na volta 15, Alex Albon parava no box. E saía logo atrás do Sainz, que fazia a manobra. Nas coisas seguintes, o Albon tentava, mas o Carlos fechava a porta. Na volta 16, o carro 16 fazia essa parada e colocava os pneus médios. Nessa volta, o Sainz também parou, para sorte do Albon, que teria a pista livre. Depois, essa corrida deu aquela esfriada. E se tiver algo diferente, é porque eu tô gravando isso um dia depois, no domingo. Isso na volta 24, o Sir Lewis parava no box e fazia essa parada e colocava os pneus duros. Na volta 29, o Verstappen abria asa, mergulhava e passava o Hülkenberg para ser o 11º, depois daquele caos e fazer essa parada. Na volta 31, Max abria asa e passava o Sainz para ser o 10º. O Carlos ser melhor e conseguiu voltar. Mas na corrida seguinte, o Verstappen conseguiu reassumir a 10ª posição e conseguir voltar aos pontos. Na volta 37, Bottas finalmente parava e colocava os pneus duros. Na volta seguinte, o alemão da Ferrari não perdeu tempo e entrou rapidamente no box. E o Seb também colocou os pneus duros. E na pista, o Leclerc liderava. E o Hamilton assumia a segunda colocação. Na volta 48, o Max abria a asa, pegava vácuo e mergulhava para assumir a 7ª posição. E no fim dessa volta, o monegasco da Ferrari entrava no box para fazer sua parada, que foi terrível, com um tempo total de 6.6. E após sair do box, ele caiu para quinto. Na volta seguinte, o Alex também parava e colocava os duros. E na volta 46, o Charlinho tirou 1 segundo da diferença pro Hamilton. E na volta 50, o Bottas vinha chegando no Vettel. Na volta 53, o Leclerc tirou 7 décimos da vantagem do Bottas. O Valtteri, que era o quarto. Na volta 58, o Leclerc estava chegando no Bottas, que estava perto do Vettel, que estava tirando a vantagem do Hamilton. Então tínhamos uma batalha pela P1. Nessa volta, o Leclerc errou e passou reto e perdeu um tempo legal. E na volta 61, o Ricardo abriu a asa e ia para cima. O Daniel mergulhava, mas acabou passando reto. Então Pérez seguia em sétimo. Na volta 64, o Vettel tirava vantagem do Sir Hamilton. E o inglês, que estava com seu pneu no fim da vida, com 43 voltas. Mas Hamilton seguia lá, na ponta. Depois o Vettel não tinha as forças para chegar no Hamilton. Então o inglês abriu a última volta. A etapa não foi fácil para Hamilton, liderando apenas um treino. E ele nem fez apoio, ou melhor, ficou longe disso. E com a largada caótica, até com dano, mas isso não prejudicou o inglês. E por isso, Sir Lewis Hamilton vencia de forma incrível no México, com Vettel em segundo e Bottas em terceiro. O Leclerc não conseguiu chegar no Bottas e ficou em quarto. Eu posso dizer que essa foi a vitória mais difícil do Hamilton nessa temporada. E no estádio, o Lewis fazia os famosos zerinhos. E depois o Hamilton subiu no carro e comemorou demais a vitória. E depois viu o dano que o Max causou no seu assoalho. No pódio tivemos Bottas e Vettel. E como entrada triunfal, tínhamos Sir Lewis Hamilton com seu querido W10. Após essa etapa, tínhamos as Américas. Inclusive, eu já falei aqui, e foi onde o Sir Lewis conquistou o seu 6º título, o 5º com a Mercedes. E foi esse vídeo de hoje. Deixa o like.
Esses manos, nos vemos esses dias. Eu não sei se hoje é domingo ou quarta. Nem sei, moleque. Mas então é isso, até esses dias. E deixa o like. E é isso, até esses dias. Falou e fui.